Então, passar para vocês aqui, tá? Que mais de 48 mil ingressos já foram vendidos para a partida de ida da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, mesmo com ingresso caríssimo, tá? Então a gente já teve mais de 48 mil, 56 mil e 400, 56 e 400 foram postos à venda, incluindo 3.500 que o São Paulo terá direito, tá? Então, esse número não contabiliza os camarotes. Ainda restam ingressos para o setor oeste inferior e Maracanã Mais. Informação do Renan Moura. Só que tem o seguinte, galera. O Maracanã Mais é aquele que vai estar R$ 4.500, mil e poucos para quem é sócio torcedor. Nem sócio torcedor vai querer pagar mil e pouco, né? Complicado. Então vamos lá, vamos falar do Bruno Henrique. A matéria que saiu no Globo Esporte é que ele tem uma grande identificação com o Flamengo, mas querem entender qual projeto de carreira o clube tem a oferecer. Foi exatamente o que eu falei, que ele queria um tempo maior, um projeto melhor. A ideia do Flamengo era a renovação por mais uma temporada, e aqui fala uma, mas era no máximo duas. Com uma mais uma, né, com metas. Entretanto, o curto período não agradou o atacante. BH fez uma contraproposta em relação aos valores oferecidos pelo Flamengo no início da negociação. O jogador entende que merece uma valorização salarial melhor, né? E o Camisa 27 recebeu sondagens em que lhe ofereceram contratos longos e valores altos. Tudo que eu falei. O Globo Esporte agora confirma a minha informação, depois do Globo me desmentir. Bacana, né? Ô, Grupo Globo! Que legal, né, Grupo Globo? Que legal! Ah, meu Deus, aquela situação, né? Desmente o cara aqui para amanhã você confirmar. Desmente ontem, aí hoje você confirma. Hoje é notícia nova, né, Grupo Globo? Né? Que loucura, né? Mas é preocupante a situação do Bruno Henrique, gente. É preocupante que o Flamengo pode perder o Bruno Henrique, tá? As conversas aí foram congeladas em função da final da Copa do Brasil e as partes voltarão a falar sobre o assunto após a competição. Lembrando que a gente trouxe aqui a reunião em primeira mão para vocês, tá? Sempre em primeira mão e as pessoas estão copiando a gente aqui. Então, você tá seguindo, tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal certo, tá bom? O comando de futebol do Flamengo entende que um vínculo com duração de 2 anos irá agradar ambas as partes. Cara, o Bruno Henrique tem proposta de 3 anos e com valorização salarial muito boa. O Flamengo vai oferecer 2, né? Já tinha oferecido 1 com mais 1, vai oferecer 2 e pode aumentar um pouco o que ele estava esperando. Eu, sinceramente, acho que ele fica, mas a gente não pode dar mole, tá? Também passar aqui para vocês a questão do Bruno Henrique também com relação a TNT Esporte, trazendo aqui que o Olympiacos da Grécia deve fazer proposta para o Bruno Henrique do Flamengo. Eu trouxe ontem que clubes de fora, inclusive da Arábia, estavam interessados no Bruno Henrique. Isso não é novidade para quem acompanha aqui o canal, né, que a gente já trouxe ontem tudo durante o dia para vocês, que o vínculo do jogador termina agora, já está podendo assinar um pré-contrato, né, e o Olympiacos aí da Grécia surge, a gente já falou da Arábia Saudita também, né, eles estão próximos de oficializar uma proposta ao jogador. O clube grego procurou o representante do atacante e acenou com uma proposta longa, que é o que ele está querendo, ficar mais tempo jogando. Ele tem condição de jogar mais 3 anos tranquilo. É espetacular, o BH é sensacional. O empresário, né, a gente sabe, já recebeu essas sondagens, essas procuras, a gente trouxe isso ontem para vocês. Né? Então, o vínculo do jogador com o Flamengo termina, né, agora no final do ano, ele pode assinar o pré-contrato e a gente tem que tomar um cuidado de redobrado, se depois que assinar o pré-contrato, acabou, meus amigos. Aí ele já vai jogar lá, tá? A gente já falou para vocês que já iniciou os contatos e aí tem clubes aí interessados, inclusive, né, eu falei para vocês, Turquia, assim como o Davi Luiz também, Grécia, Arábia Saudita e no Brasil, tá? Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, tá? São Paulo, tem várias equipes aí interessadas no Bruno Henrique. Não é novidade. O Corinthians também é interessado no Bruno Henrique, tá? Então, o Flamengo acredita... Tá, isso aqui é uma informação, tá? Que o Flamengo, pelo menos, entende, uma fonte ligada à diretoria, me garante que o Flamengo entende que, para o Brasil, ele não vai sair, tá? Que o mais perigoso é justamente para fora, mas que eles estão confiantes, sim, numa renovação do Bruno Henrique, tá? Cara, a gente teve uma situação aqui que eu acho importante a gente estar falando, que é do Fabrício Bruno.
O Flamengo pode estar precisando contratar aí mais um zagueiro. O Flamengo vai... Ó, o Davi Luiz deve estar saindo, né? Apesar do jogador preferir ficar no Rio, ficar no Brasil, tá adaptado aqui, as propostas que estão surgindo, né, da Arábia, da Turquia, parece que é melhor. O jogador, até o momento, ainda não deu não foi aquela proposta que tirasse o jogador da zona de conforto. Mas que fizesse o jogador pensar em mudar de áreas. Não teve nada disso ainda. Mas eu acredito que a decisão do Flamengo seja essa. A gente já sabe que o Flamengo não deseja continuar e vai tentar rescindir amigavelmente. E se por um lado a gente perde o Davi Luiz, né? Os torcedores, muitos estão querendo até que ele saia, pela fase que ele vive. Davi Luiz, Pablo, que não deve continuar. O Rodrigo Caio, que a gente vai falar aqui agora também sobre uma outra situação. E aí a possibilidade de saída do Fabrício Bruno. Se o Fabrício Bruno sair, e tem aí sondagem pelo Léo Pereira também, o Flamengo vai ter que ir pro mercado igual um maluco contratar zagueiro. O Flamengo não tinha que liberar esses zagueiros, né? E o grande problema da questão do Fabrício Bruno é que o Flamengo começou a tentar a renovação dele e ele tem planos aí de jogar na Europa e não quis continuar com a negociação com o Flamengo, tá? Ele tem vínculo até dezembro de 2025. Cara, eu vou falar para vocês, é um vínculo bom, é um vínculo grande, né? A proposta do Flamengo era de 20% a mais do salário do atleta, mas ele preferiu não aceitar, porque com isso ele pode aí estar, de repente, no meio de 2024 ou no início de 2024 sendo negociado, antes, né, que ele possa... ele pode assinar um contrato no meio de 2025, mas aí é normal que, caso ele não queira renovar, o Flamengo em 2024, no meio ou no final de 2024, negocie o jogador, tá? Eu, sinceramente, não negociaria, mas é um desejo do cara ir para a Europa, então a gente tem pelo menos aí, né, mais uns 2 anos aí de Fabrício Bruno. A gente sabe que isso passa aí, ó, muito rápido, então o Flamengo precisa sim contratar zagueiro, até porque já falei para vocês que o Pablo pode não continuar, né? É um jogador que não foi bem no Flamengo aí, não conseguiu vingar no Flamengo. O Davi Luiz, que não vive um bom momento, já são 2. 2 que a gente precisa contratar. E aí, o Fabrício Bruno, que não vai renovar, e tem uma outra situação, galera, que é a do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, gente, eu vou falar para vocês. A cada dia que passa, menos se fala numa possível renovação do Rodrigo Caio, tá? O Flamengo não deve renovar, segundo a Letícia Marques do GE, o Flamengo não deve renovar o contrato com o Rodrigo Caio. Com o fim de mais uma temporada se aproximando, o Flamengo já está em processo de planejamento de reestruturação de elenco para 2024. O clube possui vários jogadores cujos contratos estão chegando ao fim, um deles é o Rodrigo Caio. A diretoria, no entanto, não tomará nenhuma decisão antes do final da Copa do Brasil. Além de Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Davi Luiz têm contratos que estão no fim. Davi Luiz não, tá? Tá equivocado a matéria do GE. Ele tem aquela extensão automática, tá certo? Os tornando aptos a assinar pré-contratos, não no caso do Davi Luiz. E o Felipe Luiz quer encerrar a carreira se não for para continuar no Flamengo. Aos 38 anos, Felipe Luiz também não foi procurado pela diretoria até o momento e o lateral esquerdo pode se aposentar ao final desta temporada. Everton Ribeiro, capitão da equipe, é um dos cotados para não ter problemas ao renovar o vínculo, tá? Deve renovar também por pelo menos mais um ano. Bruno Henrique, né, que voltou a se destacar, teve sondagens do Grêmio, Inter, como eu já falei, mas aguardará as negociações com o Flamengo em primeiro lugar. Tem aí, logo depois da Copa do Brasil, essas negociações. Então, desses todos aí, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Rodrigo Caio não. Davi Luiz vai tentar rescindir amigavelmente, né? O Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz também. O Flamengo não, pelo menos nesse momento, a decisão é não renovar, tá? Apesar de todo o carinho que a torcida tem, um jogador que tem um respeito absurdo pelo Flamengo, mas chega uma hora que o físico não aguenta mais, né? O Gabigol, a gente teve o Diego Ribas defendendo o Gabi aí no programa que ele foi, né? Ele participou, né, do podcast aí do Denilson Show
E ele falou sobre essa situação da reclamação dos torcedores com relação ao momento do Gabi. Eu achei que o Diego foi um pouco over na defesa ao Gabigol. O Gabigol atravessa um mau momento, mas ele também tem que ser responsável pelas atitudes negativas dele, né? O Diego falou o seguinte sobre as críticas que o Gabigol tem recebido. Você vê o Gabi, ganhou tudo que ganhou, e você vê a exposição que é constante, xingando, ofendendo o cara que conquistou tudo que conquistou pelo Flamengo, que pode cometer os erros dele, mas está sempre na linha de frente. Não vejo o Gabi ficando de migué. Ah, estava mal tecnicamente. Ok, mas corre, joga, bate, se posiciona, dá entrevistas, faz as coisas. Não, isso aí, beleza. Isso aí, beleza. Mas parte da torcida e imprensa, não todos, né, massacrando, não respeitam os ídolos. Aí vai respeitar depois que parou, né? Afasta os jogadores, o ídolo que está na Europa e pensa, não vou voltar. Afasta o garoto que está começando. Ô, Diego, me desculpa, mas eu não vejo isso não, cara. Eu vejo todo mundo querendo jogar no Flamengo. O Diego é amigo do Gabigol, o Yuri Nascimento falando aí. Cara, a fase do Gabigol é ruim e ele está sendo criticado. O Diego, você foi muito criticado. Foi um dos que mais foi criticado e que também foi exaltado. Acontece, pô. Acontece. Isso não quer dizer que você não seja querido pela torcida do Flamengo e respeitado, né? Ele continua. Voltei na cidade de Bremen, do Werder Bremen, que ele jogou, para jogo de despedida de um amigo. Lá para tudo, até hoje. Os alemães fazem isso com excelência. Desde que eu saí de lá, são homenagens constantes, mesmo quando eu não estou lá. É o jeito dos caras. Eles lá, eles homenageiam o Diego Ribas, né? Faz parte. Se comparando com a Alemanha, falta muito reconhecimento no Brasil. Mas é importante avaliar o cenário que vem evoluindo. Não gosto de generalizar. Definitivamente existe uma cultura de desrespeito que se contradiz. Então ele reclamando que tem desrespeito com os ídolos aqui no Brasil, tá? Muitas vezes se fala, cadê os nossos ídolos? Faltam ídolos, os clubes precisam segurar jogadores. Por que os jogadores não ficam no Brasil? Espera aí, cara. O sistema... Você é o primeiro que acusa, que ofende, que expõe. Você acha que o ídolo não está vendo isso? Pô, o cara está defendendo a saída dos jogadores do Brasil, dizendo que é porque aqui todo mundo critica demais. Cara, no mundo inteiro, qualquer torcedor critica quem tá mal. Essa daí, cara, Diego, não concordei com isso não, irmão. Todo respeito, não concordei com isso não. Hoje está quebrando tudo para o Diego, mas o garoto de 18, 19, ele está vendo. Que loucura que é isso aqui. Na primeira oportunidade que tiver, eu vou embora. Além de encantamento que traz a Champions League, aquela música, o financeiro, jogar com os melhores jogadores do mundo. Aí ele falou, a minha despedida do Flamengo eu só tenho a agradecer, foi a primeira vez que aconteceu aquilo. Teve o último jogo, levaram os troféus, torcida levou bandeira, fez homenagem. Aquilo é legal e tem que fazer isso com todo mundo. Me emocionei e falei que todos vocês sintam o que eu estou sentindo agora. Em alguns momentos perdi o sono para defender esse clube. Imagina ser vaiado, xingado. Então ter esse reconhecimento, né, é importante. Mas, cara, faz parte. Faz parte do futebol, cara. Olha só, a notícia triste que eu falei. O Ministério Público pede punição às organizadas do Flamengo e Botafogo após brigas. O Ministério Público do Rio de Janeiro protocolou nessa quarta-feira um pedido de punição para as torcidas organizadas de Flamengo e Botafogo. A briga entre torcedores dos clubes teria acontecido horas antes do último clássico, no sábado, nos bairros de Penha e Taquara, Zona Norte e Zona Oeste. A petição ordena uma sanção severa às torcidas organizadas Raça Rubro-Negra, Jovem do Flamengo e Fúria Jovem do Botafogo. 5 anos de banimento dos estádios, começando a contar a partir do dia 2 de setembro. O MP entende que a confusão violou a cláusula 6ª do termo de ajustamento de conduta, o TAC, né? E, gente, o que eu vou dizer a vocês, enquanto não punirem o CPF, vai continuar acontecendo isso. A gente não vai ter torcida de verdade no estádio. A gente não vai ter instrumento, o torcedor organizado, mas que vai para torcer e não para brigar, não vai conseguir ir para o estádio.
tá? O que tem que se fazer é proibir. Câmera, tá? Com reconhecimento facial. É proibir quem é vândalo. É proibir quem destrói o estádio. É proibir quem briga. É prender, é pegar o CPF. Tem que punir CPF. Não adianta, porque eu vou falar o seguinte. Agora mesmo, eu contribuí, cara. Eu dei R$1.000 para ajudar na campanha. Tá lá no meu Twitter. Na campanha da organizada do Flamengo. Das duas lá, da Urubuzada e da Nação 12, que na verdade estão representando todas, fazendo uma vaquinha para fazer uma grande festa no jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Eu ajudei. Muita gente está ajudando. O valor já está alto. Só que, cara, a gente não ter essa festa... Muitas organizadas, a maioria delas, faz isso, cara. Quer fazer a festa na arquibancada. Né? O problema é que tem indivíduos ali que causam esses problemas. Que merecem ser presos, que merecem ser proibidos de ir ao estádio. Enquanto não tiver o reconhecimento facial e o CPF, que é o que apoia a Anatorg, a Associação Nacional de Torcidas Organizadas, a gente não vai ter, tá, os jogos do Flamengo com aquela força vindo da arquibancada, né, com aquela canção, com um instrumento. Cara, a gente precisa que o Ministério Público, que, cara, as autoridades comecem a pensar em punir o CPF. Não adianta punir organizada, até porque vai todo mundo sem camisa da organizada, só não pode entrar instrumento e bandeira. O que tem a ver? Sabe o que vocês estão proibindo? Vocês estão proibindo instrumento que é para fazer festa, bandeira que é para fazer festa, e o cara mesmo que quer entrar no estádio, ele continua entrando. Parabéns, Ministério Público. Proíbe ele de entrar no estádio, ele briga lá do lado de fora. Parabéns, Ministério Público. Parabéns, BEP. Parabéns, né? Parabéns a todos vocês.